Fala pessoal, estamos aqui direto do CT Parque Gigante hoje, né, para um conteúdo diferente, né? Nós vamos entrevistar o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, né, que vai repercutir, óbvio, né, esse período de janela de transferências, a volta do Inter ao Campeonato Brasileiro. Então, já desejando, né, um bom dia, boa tarde, boa noite. Conteúdo atemporal, né, Bisol? Um prazer de estar aqui no Voz do Gigante. Prazer é meu, colar aqui com o Ernest também, falar com vocês, comunicar com os seguidores de vocês e a todas as pessoas também, em especial os nossos colorados aí que estão ansiosos desse momento que a gente vive aqui, que é um momento normal, dentro de um departamento de futebol, onde uma janela, se estabelece, onde a gente está voltando de umas férias, onde temos grandes desafios pela frente, 3 campeonatos aí, então, se eu puder hoje tirar um pouco dessas dúvidas e ansiedades, porque afinal de contas vocês, ajudam aí, né, contribuem para essa ansiedade do torcedor aí, fazendo pautas todos os dias. Então vamos hoje tentar sanar essas dúvidas todas aí. E assim, né, Lucas, se a gente for pegar, ó, tô tomando um cafezinho, o Bisol tá tomando mate, né? Tá tranquilo, né? Não estamos ansiosos, não queremos voltar ao futebol, tá tudo bem, né? Não é isso. Veja bem, a gente está aqui, embora o conteúdo atemporal, podemos dizer que tá frio hoje de manhã, eu tomo um chimarrão toda manhã aqui por uma questão cultural minha, mas aqui não tem tranquilidade, aqui tem muito trabalho, ansiedade, tem autocrítica, tem diagnósticos claros do que a gente precisa fazer. E embora esse ambiente agradável que estamos aqui, a gente sabe que saindo daqui eu tenho um turbilhão de situações ali para encaminhar junto com os nossos executivos. Bisol, até estão tratando, né, dessas questões, tivemos uma parada, né, para o Super Mundial. Vocês sempre destacaram, né, que o departamento de futebol não parou, né, por mais que, né, não estivesse os jogadores, os treinos. Eh, Agora, nessa véspera de Inter e Vitória, vocês chegam da forma como gostariam? Foi possível fazer tudo, né, que vocês gostariam em relação à recuperação dos jogadores, ao trabalho, para o Inter sair da zona do rebaixamento? O que foi o foco principal dessa parada e se o Inter chega da forma como gostaria? Importante a tua pergunta, até fazendo o contexto dessa pauta que veio, que o departamento simplesmente estaria eh de férias, fechado o departamento, de maneira alguma isso aconteceu, embora as férias, que é uma questão legal, e ela nos impôs, não só do ponto de vista legal, mas também do planejamento, fazer essa divisão das férias em razão deste calendário que se apresentou esse ano. A parte executiva do nosso departamento não parou em nenhum momento, de trabalhar e buscar soluções para aquilo que a gente já vem planejando desde o início do ano. Embora na nomenclatura estavam de férias, por exemplo, o nosso gerente de mercado, o nosso, diretor, jurídico, e de gestão estava permanentemente no departamento aqui também, e outras questões a gente buscava fazer reuniões virtuais, buscava, contatos por telefone, e é importante dizer que neste momento, embora a comissão de férias, o Roger estava de férias, nós nos falávamos praticamente todos os dias aqui com os executivos, eu com o Roger também, com os executivos, justamente pensando já essa retomada. Então, o departamento é extremamente profissional, com essas questões tecnológicas hoje, vocês sabem bem como funciona, as relações e os encaminhamentos, todos eles são feitos de forma muito instantânea e permanentes. Aliás, hoje com as tecnologias todas hoje, a gente praticamente, não para, porque chega de noite em casa, tem situações que acontecem para a gente que a gente precisa despachar, fazer reunião de urgência, algo nesse sentido, e até mesmo em situações de eventuais, prospecção e contratação de atletas, que estão em outro país, por exemplo, com fuso diferente, nos impõe também, daqui a pouco, fazer horários diferentes para poder Tem avançar. acordado muito de madrugada então, Bisol? Acordo de madrugada também, porque eu tenho filhas Ah, pequenas, entendi. tenho filhas pequenas. Mas então, é importante, fazer essa fala inicial, e para te dizer que a gente, tem uma perspectiva muito positiva já para o sábado agora, muito em razão de que as férias nos deu capacidade, de recuperar alguns atletas, também de fazer,
a análise daquilo que a gente pode melhorar, também fazer, nesse período agora de retorno, a capacidade de recuperação dos atletas, não só os lesionados, mas aqueles que já estavam com a sua capacidade fisiológica já afetada de alguma forma ou outra, e também ver outras opções agora com esses novos atletas. Então, isso nos dá, assim, perspectiva positiva, e também dizer que, por uma questão óbvia, o senso de urgência nosso, e dentro do que está estabelecido, que os jogos das quartas, das oitavas, vão ser só no final, o primeiro jogo contra o Fluminense é no final do mês e o do Flamengo em agosto, nos dá a capacidade de fazer todos os esforços e entender esse senso de urgência que é a recuperação do Campeonato Brasileiro, que temos jogos em casas e tem 3 jogos em casa, se eu não me engano, e 1 fora, antes desse enfrentamento na Copa do Brasil, e que nós temos toda a tranquilidade, eu digo aqui dentro, de entender que esse é o momento de colocar toda a nossa energia, e esse grupo está bastante comprometido com isso. Bisol, beleza, mas tu disseste agora, né? O futebol não parou. O departamento de futebol não parou. O último jogo do Internacional foi no dia 12 de junho. Volta agora um mês após, né? Basicamente, e literalmente mesmo, né? Porque é dia 12 de julho. Nesse período de 30 dias, o Internacional ele apresenta o Alan Benítez, e hoje a perspectiva de um reforço ou de vários reforços, como é a realidade do Inter? Qual é a realidade do Inter nesse sentido? Porque, como tu disseste, um mês que o departamento de futebol tirou férias, mas os executivos não pararam. Ainda tem esse jogo, como tu disseste, Fluminense, importante, Flamengo, importante. Para ganhar desses caras, talvez a gente vai ter que pegar e se reforçar em mais de uma posição. Sim, o departamento não parou, mas é preciso também dizer que amanhã que abre a janela, ou seja, os clubes em geral, me importa o Inter, e eu não gosto de fazer comparação, mas os clubes em geral estão analisando o mercado e não têm feito grandes contratações, tu pegar aí. A nossa realidade financeira, ela está sendo muito transmitida de forma transparente para o nosso torcedor, não é de hoje. Vocês acompanham, vocês debatem, eu acho que a imprensa tem feito esse trabalho importante também de se aprofundar nesses temas. Nosso balanço está publicizado, nosso orçamento está publicizado, a gente sabe exatamente quais são as nossas responsabilidades. Nós temos meta de venda também. Então a gente tem que trabalhar com mais criatividade e assertividade. E isso eu estou repetindo aquilo que eu falei lá no início do ano, porque parece que quando a gente repete agora no meio do ano, a gente está inovando. Parece que a gente está dando desculpa, mas não. Se a gente olhar o planejamento que está sendo estabelecido, e esse é o ponto que às vezes a gente esquece, a gente precisa contextualizar. Tudo bem que o ano passado a gente só jogou brasileiro, tudo bem que a gente acabou o campeonato sem ter terminamos o ano sem título novamente, que não é tudo bem, né? É muito ruim para o Internacional. Entendemos a figura de linguagem. Mas se criou de novo a perspectiva de que o Inter entraria a temporada bem. E o que muito diziam era que o Inter fazia contagiava o seu torcedor, criava essa expectativa e que não se confirmava no ano seguinte. Isso não aconteceu esse ano. Nós colocamos todos os nossos esforços, o planejamento foi para ganhar o Gauchão, por toda a questão de atmosfera que se viveu desse Gauchão. Nós estabelecemos, e aqui para nós não é superdimensionamento nem supervalorização, é obrigação nossa ganhar o Gauchão. Nós terminamos o Gauchão invicto, campeão, e fomos para o planejamento seguinte. O planejamento seguinte se estabeleceu, publicizado para todos, de que nós colocaríamos 60 dias, todos os nossos esforços para chegar classificado nas oitavas, para chegar, eu digo, na parada, né, do Mundial agora, classificado nas oitavas das suas 2 Copas, e não se distanciado pelo turno de frente. Eu poderia dizer, do histórico todo, nós não cumprimos uma situação, que é a situação do brasileiro, e que, repito, que nos dá um senso de urgência e que poderia ter sido muito melhor. Poderia, se pegar jogos, não vou citar alguns jogos, mas Mirassol ou outros jogos que verdadeiramente a gente desconcentrou ali, nós estamos falando de 4, 5 pontos aí que a gente já estaria
no pelotão da frente, diríamos assim, sem distanciamento. E tem que trazer esse contexto também de que o Inter jogou 3 competições, teve o calendário apertado, que não é só para o Inter, é para todos, e aí nisso a gente pode travar uma discussão aqui sobre as questões de lesão, enfim, que aconteceram, que nós já trouxemos publicamente, como os outros clubes estão se portando com relação a isso, e as comparações do Inter para com o Inter mesmo nas outras temporadas. Então, nós entendemos que de tudo que a gente planejou, o brasileiro deixamos a desejar. Agora, também precisamos dizer que, entender que um time ter a capacidade de fazer frente a todos os campeonatos em excelência, nós não temos clube que faz isso. Com excelência, todos os campeonatos que entram para disputar, nós não conseguimos fazer isso. Agora, não justifica e nos constrange estar na zona de rebaixamento. E para isso, a gente tem feito essa mobilização, entende que seria muito melhor se a gente não tivesse distanciado, até para a nossa estratégia interna, para enfrentamento das Copas, mas é o que se apresenta nesse momento, e nesse momento a gente encara esse jogo contra o Vitória agora como um jogo importantíssimo já para pontuar e sair fora dessa zona e fazer com que tudo isso crie um ambiente propositivo já para as Copas. Pessoal, em cima dessa última resposta, né, sobre o Inter não ter, né, a condição de suportar as 3 competições no melhor nível, né, claro, o Inter foi muito bem na Libertadores, passou na Copa do Brasil, está na zona do rebaixamento nesse momento no Brasileirão, mas eu imagino que o desejo de todos nós colorados é que o Inter tenha 3 competições até o final do ano, até dezembro. Então, como levar essa janela de transferências, né, tendo esta necessidade de encorpar o grupo, talvez não só em qualidade, mas em quantidade de peças, também pelas lesões que o Inter tem. E sobre a janela, né, a janela não deveria ser só um prazo de inscrição para que os jogadores que fossem contratados, como o Alan Benítez, já estivessem aqui treinando com o Roger, se ambientando, né, o elenco, para essas decisões do Campeonato Brasileiro também na arrancada? O mundo ideal é esse, Colar. O mundo ideal é esse. Mas a forma como o mercado se apresenta para nós, ele é imponderável. É imponderável porque não é uma ciência exata para se dizer que determinado atleta que a gente tenha interesse seja fácil de trazer. E, obviamente, quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma estratégia anterior, que é entender aquilo que nós necessitamos enquanto elenco. Tá? E aí se olha para o mercado, se estabelece, o nosso capa trabalha em cima disso para trazer aquilo que o mercado se apresenta para nós, dentro da nossa realidade financeira. E aqui eu quero fazer um parênteses até repetindo ou contrapondo uma fala que o Ernest fez lá em Belo Horizonte com relação a liberação de um atleta. Não me lembro que atleta foi, mas chegar, o atleta X está liberado. E eu fiz só uma comparação da forma como às vezes passa para os torcedores e como a gente enxerga aqui um jogador que está liberado, por exemplo. Um jogador que está liberado, muitas vezes, ele não está, ele está liberado do ponto de vista do passe dele. Um jogador livre, no caso. Isso, livre. O passe dele fica com ele. Ou seja, não significa dizer que é simplesmente trazer um atleta que está livre e pagar o salário e não ter investimento num atleta dessa natureza. Então, quando muitas vezes é falado, esse atleta está livre, por que o Inter não traz? Por que não sei? Porque tem investimento de alguma forma ou de outra. Investimento não para o empresário ou não, mas é para ele, atleta. Porque isso é dele, é o passe dele, terminou um contrato. Então, eu sei que por vezes é chato a gente fazer essa explicação técnica da relação negocial, mas é que isso tira um pouco da ansiedade, ou até mesmo, Ernest, da facilidade das coisas. Porque quando se transmite isso, parece que é fácil, parece que o Inter não tá, o Inter não viu o fulano de tal que tá livre lá no mercado. Olha, as tecnologias que a gente tem hoje aqui, Ernest, elas são impressionantes. E é claro que a tecnologia, ela só pode ser operada com excelência se tiver ser humano que tem a capacidade de análise disso. E nós temos profissionais extremamente qualificados aqui também que fazem essa análise. Então, nesse complexo, e uma vez eu brinquei aqui, mas falando sério com vocês, das necessidades que nós temos, os caras vão fazer um filtro gigantesco ali no filtro de valor, filtro de salário, de investimento, filtro de salário, filtro de posição, filtro de empresário, filtro de não sei o que e tal, e chega num elenco, num universo de atletas. E aí se trabalha em cima disso.
se trabalha na possibilidade de compra ou não, se trabalha na possibilidade de empréstimo ou não, se trabalha com o empresário que às vezes quer o parte dele e que às vezes não tem importância a figura do atleta para ele. Então, tem uma série, tem o interesse do atleta querer vir ou não. Então, é uma série de situações complexas e que nos demandam celeridade, sim, Colar e Ernest, nos demandam ter esse senso de urgência das coisas, porque, como eu disse, a janela abriu agora, vai abrir amanhã e ela fecha em setembro, mas não me adianta contratar em setembro, porque eu não sei em que nível vou estar e se estarei nas Copas, pretendo que estar nas Copas até lá. Mas nós precisamos e temos ao torcedor aqui deixar claro que estamos empenhados permanentemente para que a gente possa acelerar tudo que a gente acha que é necessário aqui e fazer os ajustes necessários. Nesse quesito de trazer jogadores, né? A gente pega, por exemplo, o senhor estava falando sobre a questão de mercado, que às vezes não é tão fácil. Por exemplo, um aporte financeiro que talvez o Inter não tenha, não tem como pegar e fichar o cara mesmo, tá correto? Vou dar um exemplo. Elian Irala, né? Que agora acaba de ir para o Al-Shabaab, que era um jogador que o Inter quis na última janela, né? O Inter não tinha o valor XYZ para trazê-lo. Nesse quesito, a gente fala muito, e os torcedores falam muito conosco, no fato dos investidores, né? E talvez essa pergunta não fosse para o senhor, talvez essa pergunta fosse para o presidente Alessandro Barcelos, mas na campanha eleitoral, por exemplo, ele chegou a tirar foto com um investidor, o Elusmar Mag. Onde está o Elusmar Mag? Vocês ligaram, vocês tentaram buscar algum aporte? Pô, me empresta X, porque daqui a pouco eu vou ganhar o dinheiro do Johnny, por exemplo. Eu estou fazendo uma figura de ideia, né? E aí eu te devolvo. Vocês chegaram a entrar em contato com um investidor para ter um aporte financeiro ou ter poder de barganha? Sem dúvida, Ernest, sem dúvida. Claro que isso é um trabalho feito muito mais pela figura do presidente Alessandro, juntamente com o conselho de gestão, mas no momento em que nos impõem dificuldades na contratação de atletas ou de alguma outra situação que a gente tenha, é evidente que a gente olha para todos os lados para tentar buscar recursos extraordinários para o Internacional. Isso é um trabalho que é feito permanentemente também com o nosso CEO, com o nosso marketing também, que busca eventualmente algumas receitas para que isso possa superar os nossos desafios. Mas a vontade das pessoas precisa estar nesse mesmo nível. Eh, e nós não temos como impor algo para alguém em querer estabelecer uma relação negocial com o Internacional. Agora, pode ter certeza que todas essas figuras que tu mencionasse são figuras que permanentemente a gente tem conversado, tem tentado buscar soluções, tem se colocado à disposição, tem apresentado projeto, não só eles, tá? Outras tantas figuras aí que têm capacidade de investimento, a gente também tem buscado conversar aí para tentar, de alguma forma ou de outra, nos estabelecer uma relação de parceria, porque não é para nós também, muitas vezes se coloca como mecenas que coloca dinheiro em clube e que simplesmente não tem retorno nenhum. Isso não existe em lugar algum. Agora, se verdadeiramente a gente pudesse ter uma relação de investimento com alguém que pudesse nos colocar e talvez numa relação contratual pagar menos juros do que a gente paga para um banco, seria um bom negócio. Mas te afirmo que estamos tentando e estamos sempre de olho nessa possibilidade. E o que eles respondem, então, já que, pelo menos como não é público, né, acredito que eles dizem não, né? Vamos dizer assim, se a gente continua na dificuldade financeira, o que eles respondem? Porque, por exemplo, me pega, e veja bem, eu não quero criar caso, o que eu estou querendo só tentar entender é por que na hora da eleição, né, é falado que ele vai fazer aporte, que ele vai ajudar, aparece com foto no meio da soja do cara, e aí do nada o cara desaparece. O cara, não, obrigado, não quero, agora não quero. Qual é a justificativa dele? Eu não, sinceramente, assim, eu não estive diretamente conversando com essas pessoas, tá? O presidente Alessandro é que tem feito isso e eu não vou confidenciar aqui qual foi a justificativa por alguma razão ou outra, porque são questões pessoais e empresariais, algo nesse sentido. Agora, eu acho que seria uma boa pauta para vocês também, afinal de contas,
foram feitas declarações públicas, entrevistaram, talvez seria o momento também de fazer entrevistas com essas figuras que se colocaram à disposição, perguntando para eles exatamente a razão. Nós estamos abertos aqui, sempre de forma muito transparente, colocando projetos na mesa, organizados, evidentemente, para poder fazer parcerias, sim, sem nenhuma dúvida. Agora, essa questão é uma questão pessoal, particular, e que não me cabe aqui fazer qualquer juízo de valor. Em cima, então, dessa situação financeira, que não é novidade, né? Ontem até a gente teve o evento do Interconecta, né? Foi exposto mais uma vez, né, a questão financeira. Há um orçamento, né, de vendas que o Inter precisa cumprir, né? O Inter tem 18%, né, já cumprido do que a gente viu dos dados ontem. Então, obviamente, 18%. 18%. De forma líquida, talvez o senhor tenha mais na questão bruta, Com né? Mas a estava necessidade ainda de fazer, né, novas vendas, enfim, porque há um número bem expressivo. Perguntando objetivamente para essa janela de transferências, o Inter pode fazer investimentos? Eu sei, já conhecendo o seu trabalho, né, que não vai entrar em nomes, não vai entrar em números, né, mas dentre os nomes que estão especulados, né, que são jogadores que vão demandar um investimento, 4 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, de mercado de jogadores que venham para agregar de fato ao time do Roger. O Inter consegue fazer esses investimentos sem precisar de vendas do seu plantel, e aí eu cito o caso do Johnny, né, que está em vias de assinar com o Atlético de Madrid e o Inter ganhando, né, um percentual, ou há sim uma necessidade de um dinheiro maior entrando com as vendas dos ativos que estão aqui para que o fluxo de caixa viabilize essas contratações? Depende porque, vamos pegar um exemplo de valores, não de CPF e nem posição. Vamos falar em 4 milhões de euros ou dólar aí que eventualmente a gente esteja negociando com o atleta. O fluxo de caixa para pagamento disso eu posso pagar em 3, 4 anos. Eu posso não dar entrada, pagar parte só para o empresário, não dar entrada, estabelecer bônus, estabelecer uma série de outras coisas que uma relação contratual pode estabelecer. Então, quando a gente fala em 4 milhões, 5 milhões, se eu colocar 4, 5 milhões na mesa, nós não temos condições de pagar. À vista. À vista, evidentemente. Então, depende das formas como a relação negocial se apresenta. E eu nem estou falando que nós pagaríamos 4 ou 5 ou 6 milhões, estou dando um exemplo aqui. Sim, estou falando de números que estão circulando na imprensa argentina, por exemplo. São genéricos, números genéricos, sem falar em CPF ou posição. Então depende de como a negociação se apresenta. Agora, o que eu estou deixando claro também é que não é vinculado, não está vinculado a vendas ou mecanismos de solidariedade ou valores que possam entrar com atletas que a gente tem eventual mais-valia, percentual, algo nesse sentido, para que a gente possa fazer movimentos no mercado. Agora, os movimentos no mercado têm que respeitar a nossa realidade financeira e para isso eu tenho dito que nós temos que ser eficientes, nós temos que ser assertivos. E falando em assertividade e eficientes também, preciso dizer que recentemente contratamos o Carboneiro, contratamos o Aguirre, que está aí com, né, ser assertivo, chegou aqui com um valor baixo, sem investimento praticamente. Então, tem mais jogadores que vieram agora, que o próprio Vitor Gabriel, que a gente comprou ele já na base, mais pronto já para vir para cá e logo já deu resultado. O próprio Vitinho foi também uma criatividade dentro do mercado. O próprio Vitão, naquela oportunidade, também uma criatividade de mercado, está aqui hoje superando e com um jogador que tem uma valorização importante também no nosso elenco, não só desportivamente, mas financeiramente também. E poderia te dar tantos outros que saíram, o Rômulo, uma vez até falei para vocês aqui, nesse mesmo lugar que nós fizemos, que é uma pauta importante se fazer, não sei se vocês chegaram a fazer um dia, mas eu tenho esses números até, de que se tu pegar aí, estou botando por baixo aqui os últimos 5 anos do Internacional, aquilo que nós investimos ou não para trazer atletas, ou melhor, os atletas que nós contratamos de alguma forma ou de outra, seja por empréstimo, ou seja por compra de percentual, por uma razão ou outra, com investimento ou não, sempre saíram com valores maiores do Internacional, ou seja, essa gangorra de investimento versus lucro desportivo e financeiro, ela é muito maior. Tem questões pontuais que erramos, é evidente que sim, mas aí a gente trabalha diariamente para ser mais assertivos, porque criativos a gente já sabe que tem que ser, porque dinheiro a gente tem pouco,
e o mercado se apresenta de forma extremamente concorrida, mas também eu preciso dizer que desse histórico todo aí a gente tem conseguido, de alguma forma ou de outra, trazer desempenho desportivo. Pois é, nessa questão, inclusive, né, de parcelamento, a gente tem a questão, talvez, o jogador mais notório é o Thiago Maia, né, que o Flamengo, por exemplo, já levou publicamente, que o Inter não pagou isso e aquilo. É uma dificuldade, talvez, que o Inter também venha a ter para negociar com alguém parcelado, uma vez que se é notório ou se é público, né, de que o Inter tem dificuldade de pagar os seus atletas, tem essa dificuldade também. E aproveito já, como é que está a questão, Thiago Maia? Pagamos o que devíamos, vamos pagar, renegociamos, como é que está essa questão? Primeiro, absolutamente não é problema para os movimentos que o Internacional tem feito no mercado, eventual dívida que a gente tenha com um clube ou com outro. Deixar claro também, e já falamos isso, que o Inter é muito mais credor do que devedor, porque tem muitos clubes que devem para o Inter e a gente faz os mecanismos que tem que fazer do ponto de vista jurídico, administrativo, enfim, e não publiciza isso porque é uma questão de Interno. conceito institucional nosso. Conceito institucional nosso. A questão do Thiago, isso está com o nosso financeiro. A última informação que eu tive é que estava em tratativas já de solução, já de parcelamento, para resolver o assunto junto ao Flamengo. Tá? Inclusive, na última. Do atrasado, perdão. Só desculpa lhe interromper. Sim, Do sim, atrasado, né? do atrasado, Tá. exato. Inclusive, na última ida nossa, no jogo que tivemos, o primeiro jogo contra o Flamengo, eu tive o prazer de falar com o presidente lá e falamos também com alguns vice-presidentes do Flamengo lá. Naquele momento, vocês vão lembrar que houve a troca das faixas lá, de Sim. campeão carioca, campeão gaúcho, e tivemos uma franqueza nessa conversa até para assim, tentar uma solução desse assunto, e vimos muita predisposição na solução e nenhum problema. Evidentemente, o Flamengo quer receber esse valor e o Inter reconhece, tem que pagar, mas não vimos nenhum problema em buscar encontrar a solução e ter gesto da parte do Flamengo também em solucionar. E a gente acredita que isso, se não está solucionado hoje, que eu não tenho os números aqui, essa informação, eu tenho certeza que está em debate para a solução. Mas o Inter não pagou nada das parcelas atrasadas. Isso confere a informação que se tem, pelo menos. Eu não tenho essa informação hoje aqui. Não Tá. tenho, não tenho. Tudo não bem. tenho porque a velocidade, eu sei que as coisas estão sendo negociadas, eu não tenho essa informação se nós não pagamos ou já pagamos algo e estão negociando o restante. Perfeito. Bom, Bisol, para fechar, então, já agradecendo, né, a presença e a disponibilidade, a gente sabe que tem treino rolando, né, então tem que acompanhar o treino. Não que eu jogue, né? Não, mas tem que estar de olho e ver se está tudo certo, né? Visando os jogos da Libertadores Copa do Brasil, o torcedor pode ter uma certeza e uma segurança de que o departamento de futebol enxerga as carências que o torcedor enxerga e vai sanar na janela de transferências? A gente enxerga, tem a autoavaliação permanente, mas a gente não consensua, por vezes, com que a imprensa fala sobre todas as posições de carência que muitas vezes é divulgada. Por que isso não? E não vou falar em posições aqui. Não, algumas são unânimes, né? Algumas são unânimes, e talvez nessas a gente, né, Sim. gente esteja consensuado. Mas quando se coloca uma série de situações, eu tenho que entender o elenco que tenho, porque Ernest, claro, quando a gente fica 15 dias sem futebol, numa zona de rebaixamento, a pauta precisa ser permanente. Eu sei que vocês fazem isso. E isso é uma demanda do torcedor que quer saber das coisas. Mas a gente precisa lembrar do histórico das coisas, porque eu ouvi agora uma outra colega de vocês aqui, o Inter sucumbiu. Não foi vocês que falaram isso, mas sucumbiu. O Inter, mais uma vez, não vai conseguir. O Inter, olha, pessoal, eu sinceramente, eu não estou aqui dourando pílula para absolutamente nada. A gente sabe das carências que a gente tem, mas eu também preciso valorizar o que eu tenho aqui. E quando tu pega nome a nome do Internacional hoje, calculando aqueles que estão retornando, não estou falando do Fernando, nem do Bruno Gomes e nem do Vitinho, que não vão voltar agora. Nós temos um elenco qualificado. O melhor elenco? Não, obviamente não é, mas esse elenco já demonstrou em campo os 11 que nós entendemos como os 11 melhores titulares, que mais estavam à disposição.
esses 11 fizeram frente com vários clubes, com vários times esses aí que estão jogando o Mundial também. Então, as carências, ela é permanente, a autocrítica ela é permanente, a gente precisa estar sempre melhorando. Mas eu preciso valorizar e muito o que eu tenho aqui, porque é um grande elenco, sim, um elenco valorizado, um elenco de seleção brasileira, jogadores ali da base que vão para a seleção brasileira, jogadores que foram agora na pré-lista da seleção brasileira, jogadores que são cotados para ir para a seleção, outros das suas seleções dos seus países, jogadores com rodagem na Europa, com títulos importantes, expressivos, lideranças, mercado voltando, Rocher voltando, jogadores que exercem uma função de liderança dentro desse grupo também, sabe? Então, me consola, me conforta e tudo isso está resolvido? Absolutamente não. Mas eu preciso trazer isso para o nosso torcedor para dizer que não somos o pior. Não vamos fazer essa síndrome de cachorro vira-lata, de achar que nós temos um problema enorme no institucional, no clube, e que as coisas não vão funcionar. Absolutamente não. Temos confiança na comissão técnica, temos confiança nos atletas. Permanentemente, o nosso grupo de executivos aqui estão trabalhando para arrumar soluções e te dizer, nunca com tranquilidade, porque o futebol não nos dá isso um minuto. É Inter, né? Cinema. Inter é tranquilo, né, Mas Bisão? é o futebol em geral. Eu aprendi rápido isso. Sim. Aprendi rápido. Mas eu tenho, e não é da boca para fora, e não é como torcedor dirigente aqui também, que sou torcedor antes de ser dirigente, eu tenho muita confiança nesse grupo. Nós vamos fazer grandes enfrentamentos contra o Flamengo e contra o Fluminense. Estou falando das Copas, mas o ambiente para hoje, a pauta de hoje, de ontem e da chegada, e até sábado, é o Vitória. É os 3 pontos. É sair desse momento que a gente está vivendo no Campeonato Brasileiro. Porque isso tira da frente as pautas negativas. É importante dizer que para fora, ok, a gente tem que fazer essa responsabilidade aqui de fazer a justificativa pública, e é isso mesmo, mas para dentro essas pautas não vêm. Para dentro essas pautas a gente blinda. Para dentro a gente tem trabalho, convicção, é dados, são números, a gente trabalha em cima disso. Então a gente tem muita convicção, não como torcedor aqui, de que já agora, contra o Vitória, vocês já vão ver um time já recuperado, com novidades, verdadeiramente com gana aí de vencer e buscar recuperar o Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso é o que a gente vive, Colari. Tomara eu poder expressar isso para o nosso torcedor, que aqui tem muito trabalho. Eu não gosto de fazer isso, tá? Essa pergunta que eu vou lhe fazer, ou fazer o que eu vou lhe pedir, tá? O Lucas sabe disso, tá? Mas o senhor falou assim, o nosso torcedor não pode ter, né, a síndrome do cachorro e tal, isso e aquilo, né, aquela coisa toda. Olha naquela câmera ali e fala pro torcedor para ele se mobilizar ou para ele levar esses 4 jogos do Campeonato Brasileiro até a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Tira ele dessa síndrome de cachorro vira-lata. Porque hoje, talvez o Z4, por menor que seja o problema, entre aspas, né, é o grande desmotivador para as Copas para o torcedor. Por favor, só para a gente encerrar. Bom, olhando para o torcedor aqui, primeiro, esse contexto todo que eu apresentei aqui agora, quem está ouvindo desde o início, entendendo o que esse grupo aqui fez o ano passado, entendendo como iniciamos o nosso campeonato, entendendo como nós transmitimos o nosso planejamento para o ano, eu tenho convicção de que a gente vai fazer uma grande temporada ainda nas Copas e no Campeonato Brasileiro. E digo isso porque é só pegar o que a gente estabeleceu com você, torcedor, que seria ganhar o Campeonato Gaúcho, com você, torcedor, que a gente estabeleceu que 60 dias a gente estaria classificado para as Copas, com você, torcedor, que entendeu, talvez a imprensa daqui não falou, mas a do centro do país falou, que o Inter era o grande time da temporada e que pegou um grupo da Libertadores da morte, torcedor, que fizemos grandes enfrentamentos e tivemos grandes desgastes para ficar em primeiro, torcedor, no grupo da Libertadores. E tudo isso faz com que a gente reflita de que não temos um grupo ruim, não temos uma comissão ruim, temos sim capacidade de fazer autocrítica, de entender o que precisa ser melhorado, mas não dá para a gente perder a confiança, porque estamos hoje no momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro. Mas é também
consensuado, eu diria, eu não posso falar em nome do torcedor, mas eu posso pegar a média da opinião pública que eu assisto, de que o Inter não está no local que deveria estar no Campeonato Brasileiro, diante do contexto das coisas que se apresentaram. Torcedor, olha, você que acompanha o Inter, pegue número a número dos nossos jogadores, pegue nesses aplicativos aí que vocês assistem, olham lá os números comparado aos outros clubes do Campeonato Brasileiro. Faça mais, compare da América do Sul aqui, compare o Internacional. Então nós temos que ter confiança, e eu acredito que o torcedor confia nesse grupo que está aí, que já mostrou isso, e agora, com ele, torcedor que vai no Beira-Rio, que nos apoia, vai precisar estar conosco, criando essa sinergia. O jogador, ele precisa disso, ele sente esse apoio do torcedor, e o torcedor, agora, no Brasileiro, precisa estar presente lá para nos ajudar, e nós vamos sim recuperar no Campeonato Brasileiro e, sem dúvida, criar essa sinergia importante com a torcida, com os atletas, com o ambiente, para fazer grandes jogos na Copa, confiando que nós estaremos classificados para as quartas. Tá aí, então. José Olavo Bisol, obrigado mais uma vez, né, por atender o Voz do Gigante, né, nesse conteúdo um pouco diferente de entrevista, tá bom? Então, chegou até o final, deixa o like, te inscreve e a gente se vê. Tchau! Estamos no ar, direto do estádio